Pai, neste momento, anjos, Pai, para proteger a sua vida, a sua família, Senhor. E neste momento nós oramos a todos os enfermos, Pai, aqui no nosso distrito, no campo de Canoas, Pai, a todos eles. Nós cremos no impacto da cura, nós cremos, Pai, na Tua presença, e vai haver muitos testemunhos aqui para contar. Eu lhe peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Também neste momento, nós oramos pela palavra que será pregada neste momento, Senhor. Talvez você não abriu o seu coração que está aí, mas está na hora de abrir o coração para receber a palavra. Instrumentaliza o teu servo nesta noite, que irá ministrar a tua palavra com ousadia, com graça, oh aleluia. Instrumentalize ele para a glória de Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu quero nesta noite cumprimentar todos os irmãos, os amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor possa continuar falando com as nossas vidas através desta live. Estamos em um momento atípico, em um momento diferente, onde a gente não pode estar reunidos, mas o nosso Deus, através da sua onipresença, através das ondas desta internet, Ele pode chegar até o teu lar e te abençoar. Eu quero te convidar neste momento para estar fazendo leitura de um texto da palavra do Senhor, onde nós vamos basear nossas palavras nesta noite, que se encontra no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo de número 55, a partir do versículo de número 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém. Este texto tem muito a nos ensinar. Muitas vezes a gente tenta comparar Deus ou medir Deus pela nossa mente, pelo nosso caminho, mas Deus é muito maior, Deus é muito superior. Nesta noite, baseado nessas palavras, eu quero falar um pouquinho acerca de Jó, onde Jó, ele fez 3 declarações para Deus, e Deus fez uma declaração para Jó. A primeira declaração que eu quero falar, que Jó fez para Deus, ele está dizendo em Jó, capítulo 19, e versículo 8, o meu caminho, ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Jó está dizendo, o Senhor me colocou numa trincheira. As trincheiras, elas existiam no passado em períodos de guerra. Durante grandes guerras se abriam grandes valados, onde alguns soldados entravam nesta trincheira. Lugar de trincheira é um lugar onde você está em um nível mais baixo. Todo mundo está acima e você está embaixo. É um lugar de frio, é um lugar de insetos, é um lugar de aperto, é um lugar de dificuldade. E Jó está dizendo, eu estou na trincheira de Deus. E nós estamos vivendo em um tempo, em um período, em que muitas pessoas também foram levadas para a trincheira da enfermidade, para a trincheira do desemprego, para a trincheira de muitos apertos. Mas o soldado que estava na trincheira, ele sabia de uma coisa: ele não podia sair da trincheira sem ouvir a voz do general. O general tinha uma visão privilegiada da guerra, e só ele sabia a hora em que o soldado poderia sair da trincheira.
E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, Deus tem um propósito nesta trincheira. Deus tem um propósito nesta trincheira. Eu não sei se o propósito é um propósito preparativo ou é um propósito de guardar, mas o certo é que Deus tem um propósito, e na hora de Deus, o general celestial vai dizer: está na hora de sair da trincheira. Existe uma guerra, era Deus e era o inimigo, e Jó no meio, mas ele estava aprendendo a depender de Deus, ele estava aprendendo a conhecer o tempo do Senhor. Muitas vezes não entendemos o tempo, não entendemos as situações, mas precisamos aprender a confiar e a depender do Senhor. Jó tinha que esperar a voz do comandante para sair da trincheira. Quem sabe nesta noite a voz do comandante soa ao teu coração e diz: é hoje o teu dia, é hoje a tua hora, é hoje o teu momento, é hoje a tua cura, é hoje a porta, é hoje a restauração. O que temos que entender, o que foi louvado, Deus deu, Deus tirou, mas Ele tem o controle, Ele tem o domínio de todas as situações. A nossa mente não consegue atingir, não consegue entender, mas precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a defender, a depender e a continuar caminhando os caminhos e guerreando as batalhas no Senhor. Estar na trincheira é sinal que estamos vivos. Podemos até estar em aperto, mas estamos vivos. E hoje, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, são quase 300 mil pessoas só no nosso país que já morreu. Quem está vivo tem motivo para ser grato ao Senhor. Quem olha para o seu lado e vê os seus entes queridos tem motivo para ter gratidão ao Senhor. Nós precisamos manifestar a nossa gratidão ao nosso Deus, mesmo na trincheira. Ele está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família, e na hora certa Ele vai dizer: sai, meu filho, está na hora de vencer. Eu já preparei tudo aqui em cima para você se desentrincheirar. A segunda declaração que Jó faz para o Senhor está no capítulo 19, no versículo 26, e ele diz: e depois de consumida a minha pele, contudo na minha carne ainda verei a Deus. Jó diz este versículo, o versículo anterior, ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas o que ele estava dizendo é: na minha carne eu ainda verei a Deus. A própria esposa estava dizendo para ele: Jó, amaldiçoa a Deus e morre, a situação é calamitosa. Mas Jó olhava para o céu e disse: não, eu ainda verei a Deus. Ele tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha convicção: eu verei a Deus. Ele tinha desejo: eu quero ver ao Senhor. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu verei ao Senhor. Eu ainda vou ter uma experiência poderosa com Deus. Eu ainda vou ter um contato poderoso com o Criador. Todo mundo passava, maneava a cabeça, Jó se coçando com um caco de telha. As pessoas não acreditavam, mas ele disse: eu verei a Deus. Em tempos de crise, quanta gente desistindo, quanta gente retrocedendo, mas Jó está dizendo: eu quero ver ao Senhor, eu quero ter um encontro com Deus. Jó chegou a dizer: olha, eu ouvia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Igreja do Senhor, amigos, é hora de nós darmos prioridade ao vermos a Deus, a nos encontrarmos com Deus, a termos um contato com os céus.
porque o arrebatamento da igreja está chegando e nós precisamos desejar ver ao Senhor. Não podemos deixar este desejo passar, esse desejo se extinguir, este desejo diminuir. As lutas, as adversidades, os problemas devem nos levar a nos aproximar mais do Senhor. Está chegando o último momento da igreja. Não é hora de perdermos os ânimos, de perdermos a vontade, de retroceder, de parar de exercer o ministério, de parar de trabalhar. É verdade que de uma maneira típica, que de uma maneira diferente, mas precisamos nos adaptar, precisamos nos reinventar, mas não podemos deixar de buscar o Senhor. Como lemos no texto sagrado: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois Ele ainda continua com seus braços abertos, com as suas mãos estendidas, com seus ouvidos abertos para ouvir, para curar e para salvar nesta última hora da igreja na face da terra. Meu querido amigo, meu querido irmão, o Senhor está te convidando a ver o Senhor nesta última hora, a ter encontro com Ele, a desejar mais dEle. Eu lembro-me do profeta Isaías, que estava reunido no templo, ouvindo assim no templo, como muitas pessoas nós ficamos no templo, mas daqui um pouco ele vê algo que ninguém vê. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, porque ele teve uma visão espiritual. Nós precisamos ver com um olhar espiritual nesta última hora. A terceira declaração que Jó faz ao Senhor está em Jó 23:10. Jó diz assim: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Jó está dizendo: quando o Senhor me provar, eu vou sair como ouro. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou sair desta prova melhor do que eu entrei. O ouro, quando ele é posto no fogo, ele entra com um quilate. Quando ele sai do fogo, ele sai com um quilate melhor, ele sai com uma qualidade melhor, ele sai melhor purificado. Jó está dizendo: depois de provado, eu vou sair melhor. O Senhor aparece para Jó em meio de um redemoinho. Todos nós sabemos que um redemoinho é um pé de vento que nasce na terra e começa a crescer e começa a devastar tudo. O Senhor estava querendo dizer para Jó: Jó, eu estou no meio deste redemoinho, eu estou no controle da situação, eu estou no controle da tua vida. O redemoinho pode até estar soprando, mas eu estou no controle de tudo. Que nós nesta última hora possamos deixar Deus nos purificar, que nós possamos aproveitar os momentos difíceis que estamos vivendo para sairmos melhores, para sermos melhores cristãos, melhores pais de família, melhores pessoas na sociedade, que verdadeiramente nós possamos nos purificar. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor está falando que coloca um material para tirar as impurezas do ouro e da prata, que é a escória. E Deus chega e fala para Ezequiel: o meu povo virou como escória. O povo de Deus não se deixou purificar nos dias do profeta Ezequiel. Tem muita gente que entra na prova e não consegue melhorar na prova, ele piora na prova, ele retrocede na prova, ele murmura na prova, ele reclama na prova, enquanto Deus chegou e falou para Jó no meio da prova, e ele coloca a mão na boca para não murmurar e para não reclamar e para continuar íntegro ao Senhor. Não é à toa que Deus chegava para Satanás e dizia: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Que Deus nos ajude nesta última hora a melhorarmos um pouco mais, a nos purificarmos um pouco mais, a ficarmos mais brilhantes, a estarmos mais purificados, a estarmos mais preparados para entrarmos nas mansões celestiais. O povo de Israel não se deixou purificar e acabou sendo levado para o cativeiro babilônico, símbolo de quem vai ficar no arrebatamento da igreja. E é um momento semelhante. Precisamos nos purificar, precisamos melhorar, porque o arrebatamento está chegando e eu e você precisamos subir. Como diz João em Apocalipse: aconselho-te que de mim compre ouros purificado no fogo, para que te enriqueças e cubra a tua nudez. Que Deus nos ajude a dependermos de Deus na trincheira, a desejarmos ver ao Senhor e a melhorarmos no meio das lutas. Essas foram as 3 declarações de Jó. Agora Deus, em meio de 32 perguntas que faz para Jó, Ele dá uma declaração que está em Jó 39, verso 1 e 2, que diz assim: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Ou observaste as servas quando elas dão as crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Normalmente as cabras monteses, elas têm os seus filhos no inverno, e o inverno é muito rigoroso naquela região, e elas têm que se esforçar muito para não perderem a sua vida no inverno, porque elas sabem que os seus filhos que estão nascendo dependem dela. A vida dos filhos das cabras dependem dela. Deus estava querendo dizer para Jó: Jó, te mantém vivo, Jó. Jó, aguenta firme, Jó. Jó, não desiste. Jó, não retrocede. Tem gente que precisa de você. Jó, não olha para trás. Tem gente dependendo de você. Jó, tu precisa continuar. Tem gente se espelhando em você, Jó. Eu sei que nesta hora, que neste momento, tem muita gente que tem todos os motivos do mundo, assim como tinha Jó, para desistir, para retroceder, para chutar o balde, para largar tudo de mão. A trincheira não está fácil. Às vezes até se perde o desejo de ver a Deus. O processo de purificação é difícil, mas Deus está te dizendo: te mantém vivo, te mantém em pé, te mantém caminhando. Tem gente que precisa de você, tem gente olhando para você. O segredo das cabras monteses, elas aguentavam o inverno, porque ela sabia que tinha gente dependendo delas. Na nossa vida espiritual é assim. Tem primavera, tem verão, mas tem inverno também. Mas em Cantares está dizendo: passou a cega, findou o verão, o tempo de cantar chegou. A vida é cíclica, o tempo não para. Em um momento é inverno, mas daqui um pouco ele passa, e o tempo de cantar chega novamente. E eu quero encerrar nesta noite te dizendo: não olha para trás, aguenta firme, segue marchando, segue caminhando, porque a vitória do povo de Deus é marchando. Eu lembro-me